Meu irmão, abra a sua Bíblia comigo, mais uma vez, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos falar dos versos 1 a 6. Um texto um tanto famoso no nosso contexto cristão, muito relevante no nosso tempo. 2 Coríntios, capítulo 3, os versos 1 a 6. Eu vou fazer a leitura, peço que você a acompanhe comigo. O texto nos diz assim: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, nós te agradecemos, Deus, pelo santo privilégio de no dia do Senhor estar reunidos com o teu povo, Pai, de poder nos achegar à comunhão dos santos, de cantar ao Senhor, de ler a tua palavra, de ouvir instruções agora, Deus, a partir dela. Queremos orar, Deus, porque nós não queremos ouvir ensinos humanos, conclusões de uma mente pecaminosa. Nós queremos ouvir doce instrução do Senhor, Pai. Queremos os ensinos de Cristo, puro e cristalino, como foi revelado. Clamamos, Deus, para que na tua misericórdia o Senhor nos fale, o Senhor nos faça perceber Jesus, o Senhor nos faça imitá-lo com fidelidade, Pai. Quebranta o nosso coração, Senhor. Se o Senhor não agir em nós, se o teu Espírito não nos quebrantar e nos ensinar, por nós mesmos nada podemos, Deus. Mas se o Senhor nos alcançar, se a tua graça misericordiosamente nos ensinar e nos transformar, viveremos humildes, submissos e fiéis à tua palavra. Oramos, Deus, clamamos por isso, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o meu avô, aquele que já é falecido, era um senhor, um tanto chucro, famoso bicho do mato, que nem mesmo seu nome escrevia. Vamos tirar um documento na delegacia e ele falou, escreve aí para mim, aí, assina meu nome aí. Não pode, vô, é delegacia. E aí ele escreveu Benedito, bem bonito lá. Eu fico imaginando como seria tentar explicar para o meu avô como funciona uma nova profissão que surgiu na nossa geração. Olha para você ver. Como eu explicaria para esse homem criado na roça, apanhando café, que agora há uma nova profissão onde as pessoas mandam comidas, produtos, novidades de mercado, roupas de graça para sua casa, junto com dinheiro na sua conta, e você come de graça, veste de graça, passeia de graça, para no final falar para todo mundo que é bom. Olha só. Meu irmão, surgiu no nosso meio a melhor profissão do mundo. Influencer digital. Olha que maravilha.
No final das contas, é marketing mesmo. A propaganda sempre foi assim. Mas no nosso tempo, meu irmão, influenciar é uma profissão e é das rentáveis. Eu fico imaginando como deve ser explicar-se na hora de contrair um empréstimo no banco, que você é um influenciador, que o teu local de trabalho é o seu Instagram. Como será que isso funciona, né? Nós estamos num tempo, meu irmão, que mais do que nunca, a influência é agora deliberadamente feita. Você, nas suas contas de redes sociais, na tua vida digital, e se você não tem, você não consegue viver neste mundo, você vai ter que lidar com essas pessoas, você vai cruzar com essas novas profissões. E você já refletiu sobre como você está influenciando e sendo influenciado? Como você está desesperado para comer morango do amor, seja lá o que é isso, porque alguém comeu e disse que é melhor do que só comer morango. E você comeu morango a vida inteira. E é um morango coberto com açúcar e corante. Mas nós estamos sendo influenciados. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de influência. Não da influência de homens poderosos, não da influência de enriquecimento, comida gratuita, não da influência do benefício comum e da autopromoção, mas é uma vida que necessariamente implica em ser influenciado e influenciar a outros, em consumir ensinos e replicar ensinos. E quando Paulo escreve a sua segunda carta, depois de já ter em muito combatido problemas na igreja de Corinto, combatido heresias surgindo na igreja, conflitos, pecados encobertos no seio da igreja, depois de muito lutar ao longo da primeira carta, agora na segunda carta, como um pastor amoroso, como um líder piedoso e abrindo seu coração, Paulo vai instruir docemente a igreja em como viver de forma relevante numa cidade que é uma metrópole daquela época. Corinto é uma cidade com forte movimentação. Se tivesse avião, seria Guarulhos. Mas como não tem, o porto de Corinto é um lugar de grande movimentação. As pessoas que vão e vêm precisam passar por essa cidade, semelhante como é a nossa. O PIB de Corinto era grande igual o PIB de São Paulo, meu irmão. Eles estão num centro comercial do mundo antigo. E eles estão sendo bombardeados por todo tipo de influências e tendo a necessidade de também influenciar outros. E agora Paulo, como este pastor amoroso, quer ensinar a igreja como ela deve influenciar o mundo, como ela deve testemunhar, publicar a sua fé em Cristo, o seu comportamento, a sua convicção, como a vida cristã vai ser vivida publicamente. E eu quero falar sobre isso contigo na linguagem que Paulo usa, da mesma forma que o apóstolo cita a necessidade desses crentes serem como cartas vivas escritas por Deus através do ministério do apóstolo. Eu e você somos cartas que estão sendo constantemente lidas pelas pessoas, e nós precisamos nessa noite refletir em como esse processo acontece, em que tipo de ensino nós estamos transmitindo na nossa influência, que tipo de ensino estamos consumindo, quem estamos lendo. É esse o desafio do apóstolo para nós nessa noite. Pensando nessas cartas vivas, o primeiro ensino que nos traz o texto é considerar a natureza dessa carta, é considerar o que ela é essencialmente. E Paulo vai dizer que ele não começa, ele não procura recomendação própria. A primeira coisa que Paulo expõe aos irmãos é dizendo: eu não quero partir neste assunto me recomendando,
falando bem de mim mesmo, exaltando as minhas características pessoais e procurando, com as minhas próprias palavras, dizer para você como eu sou incrível. Paulo está dizendo, eu não estou te entregando o meu currículo. Você não faz currículo assim não, hein, meu irmão? O cara põe no currículo dele curso de datilografia, porque quanto maior e mais extenso e melhor a sua própria autopropaganda, mais chances ele tem de concorrer à vaga. Paulo está dizendo, eu não estou em autopromoção. Eu não estou recomendando a mim mesmo a vocês. Por outro lado, ele diz, também não tenho necessidade de cartas de recomendação de terceiros. Ele diz, eu não me recomendo e eu não quero que ninguém me recomende a vocês. Não é necessário. Paulo fala desse contexto porque é a prática judaica. Os líderes judeus, para que alguém fosse aceito, constantemente escreviam cartas de recomendação. O próprio apóstolo Paulo, quando parte para Damasco para perseguir os crentes, leva consigo cartas de recomendação. É uma prática comum. E Paulo está dizendo, não é nenhuma autoridade judaica, não é nenhuma autoridade da igreja que vai me recomendar a vocês. Eu não busco recomendação de terceiros, nem mesmo busco recomendação de vocês, irmãos de Corinto. Paulo está dizendo, não é a opinião de vocês exatamente que vai explicar quem eu sou e o que é o meu ministério. Não é essa promoção simplesmente que vai trazer algum resultado. Mas no verso 2 Paulo diz, vós sois a nossa carta. Não se trata das palavras de Paulo, nem de autoridades que recomendassem, nem da própria fala da igreja de Corinto. A igreja, os crentes, quem eles são, é por si mesmo a recomendação, a exposição do ministério do apóstolo Paulo. Não se trata das palavras que são proferidas, mas da verdade que é a vida da igreja. Paulo diz, olhar para vocês, conhecer vocês, conviver com vocês, é a melhor recomendação possível. Vocês são cartas vivas, vocês são a nossa carta. Ele diz, escrita em nosso coração. Palavras podem ser tantas vezes moldadas, redirecionadas. Há muitos bons bajuladores por aí que poderiam ajeitar muito bem o discurso. ChatGPT, por favor, diga para o meu patrão que eu estou de saco cheio dele, que eu não quero trabalhar amanhã. E aí o chat produz um texto bonito, né? Para você poder entregar. Não se trata de palavras moldadas. Paulo diz, vocês são uma carta produzida no coração. É uma transformação que houve na igreja de Corinto e que ela é interna e profunda. Paulo não está falando simplesmente do homem exterior que pode ser moldado e enganado, mas o coração é aquilo que você realmente é e você não pode mostrar algo diferente do que está no teu coração. O coração é genuinamente o que está em você. E Paulo diz, esta carta é conhecida e lida por todos os homens. A suma do que o apóstolo está dizendo é, qual é o efeito do ministério de Paulo em Corinto? Olhe como a igreja vive. Olhe como os crentes se comportam. Perceba na vida deles, nos seus atos, palavras, decisões, o que o apóstolo Paulo fez em Corinto. As pessoas com sua própria vida são a carta de recomendação do apóstolo, a descrição do seu ministério. A credencial de Paulo não é o testemunho verbal de ninguém. A credencial de Paulo são os frutos do seu trabalho. Meu irmão, nós precisamos começar a pensar nisso, em como nós estamos muitas vezes partindo do oposto do que o apóstolo está ensinando. Se Paulo diz que nós não deveríamos partir de autopromoção, muitas vezes o que preenche a nossa vida é autopromoção. Nós temos a prática de exaltar o nosso próprio coração sobre outros e ter uma convicção muito boa sobre quem nós somos, e a gente não tem dificuldade de falar sobre isso. Imagina, pastor, eu jamais faria isso.
eu nunca me exaltaria sobre outra pessoa. Meu irmão, um anjo acabou de me revelar aqui como foi uma discussão que você teve com teu marido. Quando ele disse para você que você é uma desorganizada e larga a maquiagem pela casa inteira, você disse para ele que você jamais foi assim. Você fez uma bela autopromoção das suas capacidades próprias. E você expôs para ele como você é muito mais organizada que ele, que largou o sapato lá na sala. Nós preenchemos a nossa vida de autopromoção. A nossa melhor forma de não nos igualarmos aos homens maus é nos promover sobre eles. Nós dizemos na fila do pão amanhã de manhã, diremos, rapaz, a taxação está aí, né? É uma desgraça esses políticos de Brasília. Disse o irmão que sonegou imposto no ano passado. É uma desgraça esses políticos de Brasília, não é? Corruptos. E nós enchemos a nossa boca para exaltar a nossa própria capacidade. Nós dizemos, o meu filho ganhou prêmio na EBD de melhor aluno que faz as melhores perguntas. Obrigado, Senhor, porque meus filhos não são como os filhos deste fariseu. Enchemos a nossa boca de autopromoção, quando deveria haver uma singela humilhação no nosso coração. Paulo começa a nos dizer que se nós queremos viver como boas cartas vivas, a verdadeira recomendação não é o que nós falamos, é o que nós somos de fato. É como nós influenciamos as pessoas. Quer saber se Paulo é um verdadeiro cristão? Olhe os frutos do apóstolo. Ele está dizendo isso. Olha a igreja em que eu trabalhei, os crentes que eu discipulei, veja a vida deles e este é o fruto do meu ministério. Posso perguntar isso sobre você? Qual é o fruto da tua vida? Quais são os frutos das suas escolhas, das suas decisões, dos seus esforços? Eles falam quem realmente você é. Você pode me dizer ser um incrível administrador e ter falido seu cartão de crédito no último mês. Eu vou acreditar na sua palavra ou vou acreditar na sua vida? Você pode me dizer ser um exímio cristão, um verdadeiro cumpridor da lei de Deus que não perderia jamais um domingo, porque faltar ao culto é pecado contra o Senhor. Mas e se você estiver agora pensando como que o Corinthians vai sair dessa desgraça que ele está? Na verdade não vai sair, né? A igreja de Corinto vive sempre depravada. Qual é a distância entre o que a tua boca fala e o que você vive? Você precisa viver de recomendações verbais, falando bem de si mesmo, da sua família, de quem está ao teu redor, ou você pode dizer, olha a minha vida. Isso aqui é bom, meu irmão, isso aqui é muito bom para quem tem temor de homens. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo com medo de o que vão pensar de mim? Eu preciso agradar fulano. Eu preciso provar que eu sou uma boa pessoa. Olha minha vida. Olha minha vida. Eu não preciso bajular ninguém, agradar ninguém com palavras. Eu preciso expor os frutos dos meus esforços. Olha os resultados que surtiram na minha vida. Poxa, mas na sua vida você foi mandado embora. Eu fui mandado embora por temor ao Senhor, porque eu não aceitei mentir para manter o emprego. Glória a Deus. Você não precisa ficar preocupado com recomendações, você precisa ser, com a tua própria vida, integramente, uma exposição das verdades de Deus. Você precisa, de fato, influenciar e ser influenciado para isso. Paulo nos fala não somente da natureza dessa carta, mas agora ele vai, a partir do verso 3, começar a falar sobre a exposição, ou melhor, a composição dessa carta. Como que é formada essa carta que você é, essa recomendação, essa exposição da tua vida? Como se forma isso? No verso de número 3, Paulo nos ensina dizendo, estando já manifestos como carta de Cristo, produzidos pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esta
composição, o que você é e a tua vida pública é algo que é já manifesto. Você sempre vai estar em exposição. Você sempre vai estar visível. A vida cristã é uma vida de publicidade. Se você não quer que ninguém perceba o que você está fazendo, seguir a Jesus não é algo para você. Você precisa negar a tua fé para viver assim. A vida cristã naturalmente vai trazer exposição. O Senhor Jesus está dizendo que eles já estão, os crentes de Corinto, manifestos como cartas de Cristo. O que há na vida deles, o que pode se perceber olhando para eles, o testemunho deles é Cristo. As pessoas leem a vida dos irmãos de Corinto e numa cidade profundamente depravada, marcada pela prostituição e culto idólatra, aqueles crentes são uma exposição de Cristo. É visível neles Cristo. Paulo diz que isto foi produzido pelo ministério do apóstolo. É fruto de pregação, de discipulado, de correção e disciplina. A primeira carta, do capítulo 5 em diante, é uma ladeira abaixo. A igreja de Corinto tem pecados intoleráveis no seu seio, que são reprovados e corrigidos pelo apóstolo Paulo. Paulo plantou essa igreja durante a sua segunda viagem missionária e escreve a primeira carta quando está longe. E ele vai reprovar os pecados da igreja, a ponto de agora ela poder ser chamada de carta viva, escrita por Cristo, que é fruto do ministério e do trabalho do apóstolo Paulo. Essa é uma carta escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. A analogia de Paulo é que não são as nossas mãos que escrevem a nossa própria história. Não são as nossas próprias palavras que podem compor o que nós somos. É a ação de Deus em nós. É o Espírito do Deus vivente que registra na nossa vida a ação de Deus, as verdades de Cristo. Escrita não em tábuas, numa referência ao Antigo Testamento. A forma como a escrita era cunhada em pedras, e era necessário ferir a pedra e marcá-la de uma forma que jamais seria apagado. Paulo diz, não meramente em pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Se somos testemunhas de Cristo, se somos verdadeiramente seguidores do Senhor, isto está inscrito no nosso coração, como alguém escreve com um ponteiro de ferro numa pedra, não pode ser apagado. Aquilo que você é, o teu temor ao Senhor, a tua vida em Deus, não muda conforme o ambiente que você está. Não, você não pode, você não consegue ser mais crente e menos crente dependendo das condições. Você sempre terá explicitamente, como uma mensagem escrita em pedra, a exposição de que Cristo está na sua vida. Os crentes teriam uma marcação profunda, no profundo do seu coração. Seria impossível esconder, omitir ou alterar aquilo que eles realmente são. Servos de Cristo, visivelmente percebidos como cristãos. Meus irmãos, se a composição dessa carta é perceber, ao simplesmente olhar, que são servos de Cristo, isso me faz pensar, se quem me vê pensa que eu sou servo de Cristo. Eu não estou pensando quem me vê aqui de roupinha de ver Deus. Quem me vê no YouTube aqui falando na frente com a Bíblia aberta, com roupinha de ver Deus, deve falar, olha o homem de Deus. Eu tenho medo da marginal, meu irmão. Quem me vê dirigindo, andando de moto, diz, olha, você deve ser crente para dirigir desse jeito. Ou diz, ô ímpio lazarento, que enfia o carro na frente de todo mundo. Como que o atendente da padaria do mercado, o que ele pensa sobre mim? O que eu transmito para ele na minha forma de viver? Sabe aquele vizinho que não fala com você? Que sobe no elevador em silêncio do teu lado e vai para a porta da frente do apartamento? O que ele pensa de você? Porque eu não sei se você sabe, mas a porta do teu apartamento não é a prova de som.
e a tua vida. E quando você grita, menino, tua vida é pública. Você voluntariamente publica a sua vida nas suas redes sociais. É o seu dedinho que vai lá e publica. Quem te segue para ver o quê? O que é que você manifesta? O que é que você comunica? O que é que você transmite quando você abre aquele belo pacote da Shein e veste a sua roupa nova? Você comprou uma roupa nova para transmitir o quê? Você se vestiu para transmitir o quê, meu irmão? Se eu não tivesse aqui com o meu terninho que foi presente da igreja no dia do aniversário do pastor, esse aqui, tá? Se eu tivesse aqui com a minha camiseta de dormir furada no umbigo aqui, ó. Eu estou te transmitindo o quê? Você se veste, minha irmã, expondo o teu corpo. Você está comunicando o quê? Não, pastor, Deus me livre, não pode ir na igreja de decote. Pode ir embalada a vácuo. Você é uma mulher casada, minha irmã? Se você é uma mulher casada, quando você vai à academia, deixa eu te contar, tem homens maus e lascivos lá. E você vai vestida para comunicar o quê? Quem olhar para você vai dizer, vai aí uma serva de Cristo. Quem te vir, meu irmão, calçar o teu capacete, montar na tua moto e descer a Faria Lima, vai te ver dizendo, vai aí um crente. Você consegue perceber como toda a nossa vida está em exposição e a nossa tarefa é expor Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e, como aos Coríntios, ver cartas escritas por Cristo, com ponteiro de ferro gravadas no coração. Quais são as suas decisões no trabalho? Quais são as piadas que você ri? Quais são as conversas que você conduz? As suas publicações, como eu as citei, elas são, o apóstolo Paulo as chamaria de falatório frívolo, ou o apóstolo Paulo as chamaria de carta de Cristo. Como é descrito o seu perfil? Meus irmãos, o conselho da igreja já há algum tempo comunicou aos membros que disciplinaria também por postagens de redes sociais. Desde então eu faço uma fiscalização semanal. Brincadeira. Você ficou com medo agora, não ficou? Eu não faço não, meu irmão. Eu uso Instagram igual todo mundo. Na hora da folga lá, você vai lá conferir quais são as últimas da taxação do Donald Trump no Instagram. Ué. Você que eu já venho para a News para ver o que acontece. Mas quase que impossível não perceber as suas postagens. Elas pingam na minha tela e pingam na tela de todo mundo. Quem te segue vê o quê? Vê Jesus. Vê o reflexo de uma pessoa cristã. Ai, pastor, então eu vou fazer igual o Fabrício, só vou postar devocional agora. O Fabrício posta devocional todos os dias, irmãos. Isso glorifica a Deus. Mas e o resto? Não é só de devocional que se faz o dia, isso é maravilhoso. Mas e o restante da tua vida? Como anda o teu perfil? O que você planejou para quem olha e diz, este é o perfil de fulano, o que você quer que as pessoas percebam em você? Meu irmão, nós precisamos comunicar Cristo. Muito mais do que em versículos em legendas de foto. Uma foto bem lasciva, expondo todo o corpo, com um micro biquíni e um versículo escrito, bem-aventurados aqueles que servem ao Senhor. São como árvores frondosas. Meu irmão, como vai a tua vida pública? O que o teu patrão me diria sobre a sua cristandade? O que o teu
inferior diria sobre a tua vida cristã? O que o teu lixeiro que passa na porta da tua casa diria? O que o atendente do McDonald's, no dia que você estava com pressa e as crianças estavam fazendo bagunça? Como você tratou essa pessoa? Meu irmão, estamos em tempos em que o púlpito precisa ser ocupado com o óbvio. Crentes precisam transmitir graça no falar. A mera gentileza e respeito abandonou a nossa boca e nós nos tornamos grosseiros e egoístas até no jeito de falar. O que os teus inimigos têm a dizer sobre você? Os teus opositores, as pessoas que não gostam de você ou que você não vai com a cara delas. Quando a Escritura nos diz: ame aqueles que te odeiam, ore por aqueles que te perseguem. O que Pôncio Pilatos teve a dizer sobre Jesus? Não vejo crime nesse homem. O que aqueles que estão ao nosso redor veem em nós? Somos cartas vivas e publicadas. A tua vida precisa transmitir a Cristo, meu irmão. No final das contas, o texto vai nos levar para uma finalidade desta carta. Existe um objetivo na nossa vida pública. O verso 4 nos fala sobre isso. Paulo escreve dizendo: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo está expondo que este bom testemunho cristão, essa exposição ao mundo que aponta a Cristo, não é algo que parte de nós mesmos. Paulo já nos disse isso. Ele disse: poderia eu me recomendar? Não, eu não estou me recomendando. E ele diz aqui: que suficiência há em nós, que boa capacidade, que impecabilidade há em nós? Nenhuma. Nós somos fracos, meu irmão. Nós vamos pecar, nós vamos falhar. Isso é um tanto esperado de gente má como nós. Mas, à vista disso, a nossa suficiência, a nossa dependência não está em nós, ela está no Senhor. Nós não pensamos a partir de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. E se é Deus que vai nos capacitar suficientemente para dar um bom testemunho, Ele então nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança. O que Deus está fazendo em nós, nos transformando, nos arrancando os pecados e deixando para trás um velho homem, escrevendo no nosso coração como uma tábua de carne. O que o Senhor está fazendo é nos habilitar para sermos ministros de uma nova aliança. O Senhor está te dando habilitação. Você tem habilitação? Você tem permissão do governo brasileiro para dirigir um veículo tipo B? Olha que maravilha. Quem sabe um tipo D? Você compra um bitrem bem grande para levar nossas tralhas para acampamento. O teu documento, quando você apresenta a uma autoridade, você está dizendo: eu tenho condições, eu fui ensinado, eu passei por uma prova, eu fui testado e reciclei a minha permissão e eu estou habilitado para conduzir este grandioso Scania bitrem aqui. Eu tenho condições. A Escritura está nos dizendo que o trabalho do Senhor em nós é nos habilitar, é nos ensinar, nos capacitar, nos provar também e nos reciclar continuamente para nós administrarmos uma nova aliança, para que você se torne um ministro de Cristo. O que o Senhor está fazendo com você é tornar você um ministro dele. E onde você vai aí um ministro de Jesus, alguém que foi capacitado por Jesus para levar a nova aliança, que é a restauração que Cristo propiciou na cruz.
que é a comunhão de Deus com homens pecadores. Deus deu para você este ministério, está nas suas mãos agora, a permissão, a habilitação para que você conduza pecadores a Cristo. Ele te entregou. E você publicamente está vivendo uma vida para isso, conduzir as pessoas à nova aliança em Cristo. É esta a finalidade da vida cristã, é esta o nosso encargo último, conduzir as pessoas a Cristo. Não uma habilitação ou uma aliança vivida na letra, não como no Antigo Testamento, trazendo uma justificação pela obediência da lei, não simplesmente exigindo que o perfeito cumprimento da lei leve à salvação. Ninguém consegue ser salvo por cumprir toda a lei de Deus, por isso a letra mata. O texto não está proibindo ninguém de estudar teologia, meu irmão, olha que bênção, ninguém está proibido de estudar teologia. A letra aqui referida é a lei do Antigo Testamento, e ninguém consegue cumprir toda a lei, por isso a letra mata. E quando ninguém consegue cumprir a lei, e é morto por se tornar réu da lei, então o Espírito vivifica. É o Espírito de Deus que traz vida a nós que estávamos mortos por sermos desobedientes à lei de Deus. É este o ministério de Cristo. Afinal, meu irmão, você está rodeado de pessoas mortas espiritualmente, de pessoas que são como nós, incapazes de fazer o bem, mortos nos seus delitos e pecados, como nós estávamos. E o Senhor está nos dizendo nesse texto: você tem em suas mãos a habilitação para levar a estes o ministério da reconciliação em Cristo, a nova aliança no sangue de Jesus. Você pode conduzir terríveis pecadores ao arrependimento através da sua vida pública e da exposição de Cristo. É esse o nosso trabalho. Esse texto, meu irmão, precisa ser um consolo para nós. É difícil para você conduzir pessoas a Cristo. Alguns são mais temerosos do que outros. Às vezes rondam inseguranças no nosso coração, não é? Será que eu vou conseguir conduzir as pessoas a Cristo? Mas eu sei que às vezes eu peco, eu falho, eu perco a linha, eu brinco com as crianças e agora o pastor falou que o vizinho ouve tudo. O que aconteceria? O que aconteceria? A suficiência não é sua, meu irmão. A suficiência é de Cristo. Este é o primeiro consolo. Você não vai conduzir as pessoas a Cristo porque você fala bem, porque a suficiência não é sua, ela é de Cristo. Você não precisa excluir todas as suas redes sociais, porque ainda que um dia você falhe no uso delas, você pode usá-las para a glória de Cristo, porque a suficiência não é nossa, é de Cristo. Nós podemos viver uma vida pública e expor a nossa própria vida. E quando você expuser a sua vida, as pessoas vão perceber falhas em você. Elas vão descobrir que o teu filho não te obedece. Eles vão ver que você tem problemas no teu casamento. Os seus parentes vão perceber, os seus colegas de trabalho vão perceber. Os meus colegas de seminário sabiam quando eu brigava com a Sara, a gente namorava quando eu estava no seminário. Batia uma porta de um guarda-roupa e eles falavam: ih. E aí a sua vida está exposta, isso dá medo, não dá? Mas você pode olhar e dizer: está vendo esse pecado aqui na minha vida? Está vendo esse problema aqui, ó? Esse problema sou eu. Mas esse problema não vai permanecer aqui. Porque quando eu sou insuficiente, a graça de Cristo é suficiente. O que é antes prática do pecado nas nossas vidas, a partir de Cristo se torna testemunho de grandiosa salvação. Eu posso olhar para o meu passado, para a minha história, para a minha vida, e as pessoas vão ver e conhecer os meus erros, os meus pecados,
Mas na suficiência de Cristo, estes pecados e erros serão transformados, e eles serão a própria pregação do Evangelho. É assim que as pessoas olham o próprio apóstolo Paulo e dizem: não é esse aquele que perseguiu os crentes? E o grande testemunho de Deus é: agora ele se tornou um deles. Meus irmãos, a nossa suficiência vem de Deus, e nós podemos descansar no Senhor para pregar a sua palavra. Saber que nenhum de nós é suficiente. Se você talvez falha por falar de menos e é tímido, meu irmão, nós os faladores, o nosso medo é falar demais e atrapalhar Jesus. A nossa suficiência vem do Senhor, e só nele nós estamos perfeitamente habilitados para levar as pessoas a Cristo. Mas no final das contas, meu irmão, no desfecho desse sermão, você precisa entender uma coisa: você é um influencer. No desfecho, aqui no apagar das luzes, a gente percebe que toda a nossa vida está sendo observada. Você não precisa ser Big Brother. Muito menos você precisa ser alguém que publica toda a sua história constantemente. Involuntariamente, você está sendo observado. Os olhos do mundo estão sobre os crentes. Como você vai influenciar o mundo? Dwight Moody dizia que de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e as outras 99 vão ler os cristãos. Quando as pessoas te leem, o que elas conhecem? Quando as pessoas te observam, o que você transmite? Você precisa entender que não é uma escolha. Você não pode escolher ser agora um influenciador de outros. Você já é e foi exposto como uma candeia no alto da casa. Você está em evidência e as pessoas estão olhando para você. Elas precisam ver a Cristo. Tome uma decisão, meu irmão, de rever a tua vida nisso. A forma como você fala, como você trata os outros, como você usa as suas redes sociais, como você investe nos teus filhos, como você conversa no teu tempo livre. As músicas que você ouve, as histórias que você posta, as legendas que você escolhe. O mundo está nos observando. E a Escritura nos chama para ser nada mais do que cartas vivas de Cristo. Quando olharem para você, que vejam Jesus. Quando olharem para a tua vida, que seja o Senhor Jesus conhecido, e não você somente. Que Deus nos dê graça para vivermos assim. Vamos orar, irmãos. Deus eterno, queremos nos achegar ao Senhor, Deus. Nós ouvimos a instrução do apóstolo Paulo, nós refletimos sobre como temos testemunhado do nosso Senhor. E nós percebemos o mal da nossa ação, Pai. Percebemos, Deus, o nosso coração corrupto transbordando nos nossos atos, nas nossas palavras. E nós queremos clamar ao Senhor, Deus, para que o Senhor seja misericordioso sobre nós, Deus. Para que o Senhor nos perdoe, Pai, todas as vezes em que deveríamos transparecer Cristo e só evidenciamos o nosso pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nós não conduzimos os homens à nova aliança de Jesus, mas talvez tenhamos por mau testemunho até afastado outros do Senhor, Pai. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo. Os que se chamam cristãos no nosso meio são tantas vezes o pior tipo de pessoa, Pai. No nosso país, ser chamado cristão não reflete o caráter de Cristo. Tem misericórdia de nós, Pai, para que nós possamos honrar o Senhor Jesus e testemunhar de Jesus a todos que nos conhecerem por cristãos, Pai.
Nos dá a graça, Senhor, de poder testemunhar do Seu nome, não só com as nossas palavras, mas confirmar a nossa pregação com a nossa própria vida, Pai. Tal como o apóstolo Paulo, poder apontar todas as nossas atividades como uma evidência da nossa vida cristã. Que as pessoas possam olhar o nosso trabalho, a nossa vida comum, os nossos dias de folga, todas as coisas que pomos à mão, Pai, que haja ali um testemunho de Cristo, que haja a percepção de que aí vai alguém que vive de forma diferente. Nos permite, Senhor, testemunhar Jesus de forma real, de forma verdadeira e impactante, Pai. Nos dá esta graça, Senhor, nós clamamos, seja o Senhor suficiente quando nós não somos. É só assim que poderemos cumprir a Tua palavra, na boa dependência de Cristo. É assim que nós oramos, é o que pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.